Olá! Hoje a gente vai investigar uma força que está ao nosso redor o tempo todo, mas que a gente nem vê, nem sente: a pressão atmosférica. E vamos descobrir como ela pode se tornar uma assassina silenciosa e como a ciência forense consegue desvendar esses crimes. Para começar, olha só esse mistério. Temos duas mortes, em cenários completamente diferentes. Uma lá no alto de uma montanha, a outra nas profundezas do oceano. A princípio não parece ter nenhuma ligação, né? Mas e se eu te disser que o culpado é exatamente o mesmo? Uma única força invisível. Pois é, a conexão entre esses dois casos tem um nome bem específico na medicina legal: baropatias. É o campo que estuda justamente os estragos que as variações de pressão podem fazer no corpo humano. Ok, vamos entender a ideia principal. A baropatia acontece quando aquele equilíbrio perfeito de pressão entre o nosso corpo e o ambiente se quebra. Sabe, a gente vive numa boa porque a nossa pressão interna empurra para fora com a mesma força que o ar empurra para dentro. Quando essa balança desregula, o resultado pode ser literalmente fatal. E para a gente entender como essa força atua, primeiro a gente precisa dar uma olhada no próprio culpado, a tal da pressão atmosférica. É isso aí, sem complicação. Pressão atmosférica nada mais é do que o peso daquela coluna imensa de ar que está sobre a nossa cabeça, pressionando tudo para todo lado. E quando a gente fala em peso, é peso mesmo? Pensa em 10 toneladas por metro quadrado. É muita coisa. A gente só não é esmagado porque, como eu disse, a pressão dentro da gente empurra para fora com a mesma força. É um equilíbrio tão perfeito que a gente nem percebe. Agora, aqui está o pulo do gato. A regra fundamental é quanto mais alto a gente sobe, menor a pressão. E essa queda é brutal. A cada 5.500 metros de altitude, mais ou menos, a pressão do ar cai pela metade. É justamente essa variação que cria todo o perigo. Bom, vamos voltar para o nosso primeiro caso, o do alpinista. Ele foi vítima da diminuição da pressão, um fenômeno que a gente chama de hipobarismo. Com a pressão lá embaixo, o ar fica ralo, rarefeito. Isso quer dizer que em cada expirada entram bem menos moléculas de oxigênio nos pulmões. O corpo, então, começa a sofrer com a falta de combustível. Essa condição tem um nome e é perigosíssima: hipóxia. E os efeitos da hipóxia vão piorando de forma assustadora. A partir de 3.000 metros, o corpo já começa a perder eficiência. Subindo mais, a fraqueza e a confusão mental aparecem. A pessoa pode até sentir uma euforia estranha. Em altitudes extremas, o corpo simplesmente começa a desligar, levando à perda de controle, inconsciência e, por fim, à morte. E olha que coisa cruel esse trecho sobre a tragédia do balão Zenith. Mostra o ponto mais perverso da hipóxia. Os tripulantes tinham tanques de oxigênio com eles, mas morreram mesmo assim. Por quê? Porque a falta de oxigênio afetou tanto o cérebro que eles perderam o juízo crítico. Eles simplesmente não conseguiam mais tomar a decisão de se salvar. Certo, agora a gente vai do céu ao inferno, literalmente. Vamos para o nosso segundo caso, o do mergulhador. Aqui o problema é o oposto, um aumento gigantesco da pressão, o chamado hiperbarismo. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Embora descer tenha lá seus riscos, como dor de ouvido e tudo mais, o momento que é realmente fatal para um mergulhador é quase sempre na hora de voltar, na subida. É na descompressão que mora o perigo de morte. Durante a descida, a pressão altíssima faz o nitrogênio do ar que o mergulhador respira ter um efeito anestésico. Isso causa a famosa embriaguez das profundezas. O mergulhador se sente eufórico, meio bêbado. E qual é o perigo disso? Ele pode tomar uma decisão péssima, como ignorar as regras de segurança e subir rápido demais. E é aí que o mecanismo da morte entra em ação. Pensa numa garrafa de refrigerante que foi bem chacoalhada. Se você abrir a tampa de uma vez, o gás explode para fora, certo? Com o mergulhador é parecido. Lá no fundo, sob pressão, o nitrogênio se dissolve no sangue. Se a subida é muito rápida, esse gás forma bolhas dentro das veias, artérias e tecidos. Essas bolhas podem matar de duas formas principais. A primeira é a doença descompressiva, que é quando as bolhas de nitrogênio vão se formando e bloqueando a circulação. Mas a segunda é ainda mais fulminante, a embolia gasosa arterial. Isso acontece se o mergulhador comete o erro fatal de prender a respiração na subida. O ar nos pulmões se expande, rasga o tecido pulmonar e injeta bolhas de ar direto na corrente sanguínea, que vão direto para o cérebro. É quase sempre fatal e instantâneo. Então tá, se a causa da morte são bolhas de gás que, em tese, são invisíveis, como é que o perito forense encontra a prova do crime para fechar o caso?
Essa é a grande questão da investigação, né? Como você prova que a causa da morte foi algo que literalmente some no ar assim que o corpo volta para a pressão normal? A resposta tem algumas técnicas bem engenhosas, feitas exatamente para tornar o invisível visível. Olha só esse procedimento clássico. O legista remove o coração da vítima, ainda intacto, e coloca ele debaixo d'água, um recipiente. Aí ele perfura as câmaras do coração. Se um fluxo de bolinhas começar a sair na água, pronto, é a prova definitiva e irrefutável de que tinha gás preso na circulação antes da morte. É uma técnica genial na sua simplicidade. E além desse teste do coração, o perito age como um detetive, buscando outras pistas para montar o quebra-cabeça. Nos pulmões, ele procura sinais de ruptura. O próprio sangue pode ter uma aparência espumosa. E no cérebro ficam as marcas do estrago causado pelo bloqueio das artérias. Juntando todas essas peças, a história do que aconteceu fica clara. E no fim das contas, o ponto crucial é este. A ciência forense, nesse caso, não serve só para apontar a causa da morte. Ela pode ir além e revelar se os procedimentos de segurança foram ignorados, se a descompressão foi feita às pressas, se o equipamento falhou. E isso pode transformar o que parecia um acidente trágico num caso de negligência. A ciência aqui não só explica o que aconteceu, como também busca os responsáveis,